O dinheiro tem parado aí na tua vida? Se a resposta é não, como que está o relacionamento com o teu pai? Conta aí. Meu nome é Duda Furmeister, eu sou constelador familiar e eu vou te trazer hoje aqui um relato de uma constelação de um cliente que veio constelar justamente o dinheiro. Acompanha aí. Então, eu tive uma constelação recentemente de um rapaz que veio aqui constelar o dinheiro, que o dinheiro não parava na vida dele, que ele parecia que ele precisava ter mais e mais dinheiro para solucionar os problemas dele, que o dinheiro era a solução dos problemas dele, mas o dinheiro não vinha, o dinheiro não parava na mão dele, o dinheiro ele não conseguia manter o dinheiro, ele não conseguia ter realmente, ele não conseguia achar uma profissão, uma missão de vida para ele que realmente encaixasse com ele e que ele fizesse ele tanto estar realizado quanto ganhar dinheiro. E isso foi isso que ele trouxe para a constelação. Nós conversamos um pouco para entender, fazer a anamnese, né, de toda a situação dele, compreender um pouco da relação dele, a relação familiar dele, e abrimos o campo de constelação. Abrimos o campo de constelação, começamos a trazer pai e mãe, e ali a gente compreendeu nesse campo que o cliente, ele foi um relato do cliente, na verdade, que o cliente não havia conhecido o pai. Ou aliás, que foi conhecer o pai quando já tinha 30 anos. Né? Que o pai era então uma pessoa lá que existia e tal, que estava distante, ele tinha uma memória remota de um encontro, ainda quando era criança, com o pai, que nem sabia, ele lembra de ter conversando com alguém que depois falaram para ele que aquele era o pai. Né? E depois, com 30 anos, o pai veio procurar ele e ele teve uma conversa com o pai, aquela coisa no portão da casa, nem entrou dentro de casa ainda, teve a conversa. Mas não sentiu nada pelo pai, e o pai foi para o seu lado e ele continuou da mesma forma, continuou vivendo a vida dele e, e pronto, e para ele essa situação estava resolvida, o pai nunca existiu, o pai nunca teve presente e pronto, né? Abrimos, aprofundamos um pouco mais o campo de constelação, fomos encontrar que os avós deles também tiveram problema, né? O pai, o avô dele, o pai do pai também teve que partir, né? E também descobrimos que esse rapaz, além desse problema com dinheiro, que ele estava relatando de não encontrar a missão de vida dele, ele também tinha uma outra família onde tinha um filho e onde ele havia se separado já desse casamento, estava num relacionamento, está num relacionamento novo, e havia se separado daquele relacionamento anterior e estava aos poucos se afastando um pouco do filho também. E olha que interessante isso, como isso surge dentro das famílias, ainda que a gente queira fazer diferente, conscientemente queira fazer diferente dos nossos antepassados, nós acabamos repetindo essas histórias e acabamos criando padrões repetitivos dentro da nossa família, né? A gente não faz isso por acaso, a gente não faz isso conscientemente, como eu mesmo disse, a gente faz isso inconscientemente. E isso é uma forma de honrar e amar e demonstrar amor por aqueles nossos antepassados. Olha que interessante isso, né? Não sei se é a primeira vez que você está assistindo um vídeo meu, se é a primeira vez que você está olhando alguma coisa sobre constelação, é isso que a gente traz, é isso que a gente trabalha. Porque que melhor forma de eu honrar e de eu demonstrar amor para um antepassado, seja para o meu pai ou para o meu avô, do que repetindo a história dele, né? Eu estou repetindo, eu estou vivendo o que aquela pessoa viveu. Não tem melhor forma de eu repetir, de eu demonstrar essa honra e esse amor. Então a gente vai repetindo essas histórias. E ele estava repetindo a história sem querer fazer o mesmo que o pai. Ele não disse que não tinha ressentimento nem raiva sobre o pai, mas sem querer fazer esse movimento, ele percebeu que ele estava fazendo a mesma coisa. Ele teve essa tomada de consciência de que ele estava também repetindo esse padrão, mesmo que aconteceu lá com o avô. E surgiu algo mais atrás ainda que a gente não conseguiu ver o que era exatamente dentro da constelação, mas surgiu algo mais atrás ainda que provavelmente havia um outro rompimento, né? E havia uma exclusão do masculino aí, né? Por parte da família dele. O masculino acabava se excluindo da família, né? Desde o avô que se excluiu, o pai se excluiu e ele também havia se excluído da família, porque ele não queria estar com a esposa, com a mãe do filho dele. Não foi uma escolha dela, não foi ela que excluiu ele, foi ele que decidiu se excluir.
né? Inconscientemente repetindo essa história dos antepassados, né? E olha que interessante isso, até a gente fez um movimento na constelação, a gente fez uma tomada de pai desde o avô dele, né, onde tomou o bisavô, o pai que tomou o avô, né, e ele acabou tomando o pai, e ele se deu conta nessa constelação, nesse momento da constelação, ele olhou para isso e ele se emocionou muito, e ele disse: pela primeira vez eu senti amor pelo meu pai, e eu senti que realmente tem amor nessa relação, né? E olha que profundo isso, né, gente? Olha que interessante isso. E o boneco que ele escolheu para o pai era um boneco todo de preto, né? E quando o campo sempre conversa conosco de várias formas, né? E inclusive na representação dos bonecos que são escolhidos. E ali me surgiu alguma coisa de comentar com ele, para ir procurar esse pai, né? Porque a gente não sabia como esse pai estava de saúde já e quanto tempo que esse pai ia viver ainda, né? E dentro da visão sistêmica toda, não é o pai que vai atrás do filho, é o filho que vai atrás do pai, né? O pai, ele te deu a coisa mais importante, que foi a vida. Teu pai e tua mãe te deram a coisa mais preciosa que a gente tem, que é a nossa vida, né? Nós, filhos, vamos atrás dos nossos pais. Nós vamos até os nossos pais, né? Quando nós precisamos de amor de pai ou de mãe, somos nós que vamos até eles, não eles que vêm até nós. Talvez a gente hoje, talvez aí no teu contexto, aí no meu contexto, talvez a gente faça um pouco diferente, a gente está em cima dos nossos filhos um pouco mais, pelas vivências, né, que a gente tem, e porque a gente, cada geração faz uma maior entrega de amor do que a geração passada. E nesse caso aí dessa constelação, o cliente, havia feito uma entrega de amor muito maior do que o pai dele, porque ainda que ele tivesse se excluído da relação da esposa dele e se afastando dos filhos aos poucos, ele tem uma convivência com o filho. Ele vê o filho a cada 15 dias e ele conviveu com o filho enquanto até o filho tinha uns 4 ou 5 anos mais ou menos, né? 5, 6 anos, não vem ao caso. Mas ele teve essa convivência. E olha como a entrega dele, porque o pai dele nunca teve presente. Apareceu quando ele tinha 30 anos. Ele teve essa convivência, então a entrega de amor dele foi muito maior ainda para o filho, mas ele ainda causava esse padrão de se excluir, né? E de se excluir muito por honra ao pai e esses antepassados, né? Olha como isso é tão forte, e faz com que a gente faça esses movimentos inconscientemente. A gente não sabe por que a gente está agindo, a gente não sabe por que as coisas não estão dando certo muitas vezes, não é o certo como a gente acha que deveria ser, né? Mas a nossa alma está seguindo esse caminho justamente para honrar esses antepassados aí que já viveram, né? E fizemos um movimento na constelação, fizemos a tomada de pai dele também, ele teve essa tomada de consciência, ele disse: eu vou procurar meu pai, né? Eu vou buscar um contato com ele simplesmente para agradecer por ele ter me dado a vida, porque ele teve algo muito importante, ele teve uma coisa muito bonita que aconteceu dentro dessa constelação, muito, muito bonita, foi uma constelação muito forte, né? E teve uma tomada de consciência e aos poucos as coisas foram se ajeitando dentro do campo de constelação, à medida que ao final da constelação o dinheiro e a prosperidade estavam ao lado dele. E aí ele me relatou: na verdade, nunca me faltou dinheiro, eu sempre tive dinheiro. Eu sempre tive tudo que eu precisei, sempre tive tudo que eu quis, né? Gostaria de ter mais? Sim, gostaria de ter mais, mas tudo que eu precisei estava sempre ali. Eu sempre tive dinheiro, sempre tive possibilidades. E, no entanto, ele ainda não se sentia merecedor de algumas coisas, né? E ele tomou também, a gente colocou o merecimento dentro da constelação, e ele tomou o merecimento. E como foi importante, e ele saiu no final da constelação, ele saiu assim: eu tô me sentindo muito, muito, muito empoderado para seguir a minha vida. Eu tenho uma noção do rumo que eu preciso seguir, eu sei o caminho que eu vou seguir. Ele teve uma conexão com a missão dele, e tudo isso pela tomada de pai dentro de um campo de constelação. Isso ainda vai reverberar por algum tempo, né, na vida dele, certamente vai reverberar e vai trazer outras coisas. É possível, inclusive, que esse pai se aproxime antes dele se aproximar. Olha que isso é muito forte, porque a gente mexe, né, não só conosco, a gente mexe com as pessoas na nossa volta também, né? Mas pode ser que não aconteça nada também, né? Não estou aqui para ditar o que vai acontecer, eu não prevejo futuro nem nada, mas esse movimento tão importante fez com que o cliente saísse daqui com uma posição e com um senso de empoderamento e de merecimento
muito maior e o dinheiro estava colado com ele. E ele, sem dúvidas, vai ter mudanças na vida dele aí. Queria trazer esse relato para ti aí, porque talvez seja o teu caso, aí de repente também. Talvez tu tenha uma relação conflituosa com o dinheiro. Talvez o dinheiro venha e não pare. E ela é a pergunta que eu lancei lá no início: como que está a relação com o teu pai? Né? Tu pode estar dizendo, minha relação com meu pai é boa. Eu estou te perguntando lá no fundo, como que é essa relação, como que é essa vivência, né? Então, existe uma tomada, existe uma gratidão profunda pelo que teu pai entregou para ti, pelo teu pai ter te dado a vida, né? Porque mãe entrega, empurra a gente para a vida com amor e nos permite que sejamos merecedores. O pai dá o empurrão para a vida para que a gente busque a prosperidade, a gente busque o dinheiro. Enquanto a gente não toma essa força do pai, a gente não consegue perceber e não consegue ter realmente a prosperidade e o dinheiro na nossa vida. Então te deixa esse convite aí, se serviu o chapéu ou se esse vídeo está chegando até ti e está fazendo sentido, nada é por acaso, não existem coincidências, né? Então quero aproveitar para trazer nesse início, nessa primeira semana de ano novo aí, de ano de 2021, né, fazendo esse convite para tu fazer essa reflexão exatamente agora, nesse início de ano, né? E talvez seja a hora de tu olhar para isso com um pouco mais de profundidade e talvez seja a hora de tu procurar fazer uma constelação familiar e ver como que vão ser os efeitos disso na tua vida. Eu tenho certeza que vai ser um impacto muito profundo. Se tu está sentindo o chamado, não deixe de comentar aqui abaixo, não deixe de compartilhar esse vídeo, pode ter outras pessoas que nem tu que podem ser impactadas com esse vídeo aqui também. Se tu quiser falar comigo, quiser marcar uma constelação familiar, quiser conhecer um pouco mais só como funciona o atendimento, como é que é a constelação familiar, não deixa de ir nas minhas redes sociais, @dudafurmeister, vai no Facebook ou no YouTube, tem um link na bio lá, onde tu pode cair direto no meu WhatsApp, conversar comigo pessoalmente, eu vou te explicar sem compromisso nenhum, vou te explicar como que funciona, ou então me manda mensagem pela minha rede social mesmo, comenta aqui abaixo, acha alguma forma, tem vários meios aí de tu poder me contatar, certo, gente? Feliz e abençoado 2021, que essa entrada de ano seja de muita, muita, muita prosperidade, muito amor e muita paz e muita luz, e que seja um ano muito leve, de muito aprendizado e de muitas transformações para todos vocês. Um beijo no coração, uma abençoada semana e até o próximo vídeo de constelação familiar xamânica. Rausch!